Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bea, vindo aqui mais um mês. Voltando aqui com outros livros do mês, né? Uma atualização mensal do que eu estou lendo. Esse mês eu também segui uma leitura temática, né? Começo do mês passado eu escolhi fantasias nacionais. E esse mês, pensando que dia 8 de março, teve Dia das Mulheres e tudo mais, eu escolhi ler só mulheres. De preferência em livros que elas falassem sobre a experiência de ser mulher, sobre a cotidianidade de ser mulher, enfim. E ter essa temática, assim, foi muito interessante, porque todos esses livros, mesmo sendo de mulheres muito diferentes, em épocas totalmente diferentes, eles estão muito conectados. Eu sinto que uma leitura complementou a outra, sabe? E pensando nisso, eu resolvi falar deles numa ordem que faça sentido dessa ligação, não é exatamente a ordem que eu li, mas no final se conecta com esse, conecta com esse, conecta com esse, e depois volta pro primeiro. Vocês vão entender. Mas vamos lá para a primeira mulher maravilhosa que eu li esse mês, Carla Madeira. Carla Madeira é uma escritora aqui brasileira e ultimamente ela vem fazendo seu nome, né, no mercado editorial nacional. Talvez você já tenha ouvido falar do livro dela, Tudo é Rio. Eu acho que esse é o livro mais famoso dela, pelo que eu saiba. E os livros dela estão sendo lançados pela Galera Record. Esse ano eu tô no meio da Galera Record e eu recebi A Natureza da Mordida. E apesar de eu querer começar a ler Carla Madeira por Tudo é Rio, eu acho que foi bem interessante eu começar por esse daqui. Eu queria lembrar de procurar os gatilhos antes, porque eles têm um momento bem específico aqui, que é bem pesadinho. A história ela acompanha essas duas mulheres que acabam se conhecendo por acaso em um sebo café. Uma delas, que é a Bia, já é bem mais velha, quase idosa, e a outra, a Olivia, está na sua juventude. Mas ambas têm uma história aí de abandono, onde alguém foi embora da vida delas repetidamente. E aos poucos a gente vê essa relação delas se aprofundando entre várias conversas sinceras e algumas intrigas, porque a Bia principalmente é uma pessoa um pouco instável, porque ela tá lutando aí com a saúde mental dela. Mas essa escrita aqui, gente, é sensacional. Eu não conseguia largar esse livro, eu queria saber toda hora o que ia acontecer com elas, eu não queria parar de ler. Eu marquei 1 milhão de frases nesse livro. O final foi devastador, me pegou muito de surpresa, eu não esperei que a história ia tomar o rumo que tomou. Eu consegui me apegar a todos os personagens, tipo, a Carla escreve de uma maneira que parecia que eu realmente conhecia profundamente todos esses personagens. Eu vou ler uma frase dele, tá? Porque ele é sensacional, vocês precisam ler. Dói não saber, dói não dizer. Não está pesando demais esse silêncio? É isso, acabou. Eu dei nota de 5 de 5 e favoritei simplesmente. E o pior é que eu entrei nas resenhas depois e descobri que muita gente considera esse daqui o livro que menos gostou dela. Então assim, se esse daqui é o que menos gostou e eu favoritei, então eu vou favoritar todos da Carla Madeira. Simplesmente, nem li ainda e já sei que vou favoritar. E agora indo desse livro pro próximo com uma pequena ligação, porque nesse livro aqui também aborda, né, a amizade entre mulheres na infância, amizade profunda, assim, da infância até a adolescência. Vamos para Andréa Abreu. Andréa Abreu é uma escritora espanhola e em 2020 ela publicou o primeiro romance dela, que se chama Pança de Burro. É um nomezinho estranho, né? Eu sei. Esse livro se passa nas Ilhas Canárias, que foi onde a autora cresceu, num contexto dos anos 2000. Eu recomendo muito que vocês vejam gatilhos desse livro antes. Na verdade, eu vou deixar os gatilhos aqui na descrição. É importante. Aqui a gente acompanha a história de duas amigas ali com uma relação um pouco conturbada no momento de passagem da infância para a adolescência. Ambas têm 10 anos e elas estão aos poucos ali tendo a infância delas tirada delas. Como acontece com a gente, maioria das mulheres, né? A gente às vezes nem quer sair da infância, mas daí começa a criar algumas coisas em você, começa a desenvolver seu corpo e como as pessoas te veem de outra forma, você é obrigada a sair da sua infância. E aqui a gente vai acompanhar tudo isso, né? Elas tendo a descoberta sobre o corpo delas, sexualidade, relação delas, todas essas coisas. E eu acho que esse foi um dos livros mais originais que eu já li. A escrita dele é muito diferente, muitas vezes me deixou inclusive desconfortável, mas ele tem uma construção assim de universo sensacional, principalmente porque é onde a autora cresceu. Então ela consegue te teletransportar para essa ilha de um jeito muito bom. Mas a história é arrebatadora, eu saí daqui muito apaixonada pelas duas personagens principais e eu me identifiquei muito em vários momentos, né, dessa ligação com uma outra pessoa que você tem na infância. Eu dei nota 4 de 5, mas é muito difícil dar nota pra esse livro, porque uma nota 3 também seria justo pra ele. Assim como uma nota 5 também faria sentido, mas é uma coisa que eu acho que só dá pra entender se você ler. E fazendo uma relação desse livro com o próximo, porque aqui tem uma relação entre mulheres, vamos para a querida Emily Dickinson. A gravação desse pedaço do vídeo se perdeu, mas cá entre nós a gente vai fingir que é o mesmo dia, tá? A Emily Dickinson foi uma poeta norte-americana e talvez você já tenha ouvido falar dela da série Dixon. E apesar de ter escrito muitos poemas, praticamente nenhum foi publicado quando ela ainda estava viva.
Eles foram publicados após serem encontrados pela irmã dela após a morte da Emily. Só que a Emily, ela tem uma história um pouquinho curiosa, porque ela mantinha um romance proibido com ninguém mais, ninguém menos que a futura esposa do irmão dela. Tem, gente, uma talaricagem do século XIX. Mas claro, a gente tá falando do século XIX, se hoje em dia casais LGBT já têm dificuldade para ficar juntos, na época então nem precisamos falar nada. E o livro Poemas de Amor, publicado pela editora Caligari em 2022, é exatamente poemas que a Emily escreveu para Susan. Estima-se que ela tenha escrito até uns 400 poemas só para a amada dela. E aqui foi feita a coletânea de alguns deles. E gente, que poemas lindos e cheios de significados. É claro que eu li tudo numa sentada só e marquei vários, né? Esse livro aqui é indispensável para quem é fã da série ou gosta muito da autora. Eu vou ler um poema aqui porque eles têm muitos significados ocultos. Esse daqui, pra mim, é o que mais tem significado oculto, então eu vou ler ele. Eu tinha joias nos dedos, e então fui dormir. O dia estava quente, o vento corria, e eu disse, vamos seguir. Acordei, analisei meus dedos honestos, a pedra sumira. E agora, a lembrança de ametista era tudo que me sobrava. É claro que eu dei nota 5 de 5 e favoritei e adoro voltar pra ler de novo alguns poemas que são lindos. Fazendo uma relação desse aqui com o próximo, né, com essa vida de dona de casa, interior e tudo mais, vamos para Shirley Jackson. A Shirley também é uma escritora norte-americana, ela viveu ali entre 1900 e 1960. Ela é conhecida principalmente pelos seus contos e histórias de terror, e ela é usada como referências por autores como Stephen King. Esse mês eu conheci ela porque eu li 2 livros dela que eu tinha aqui em casa, que a Companhia das Letras tinha me enviado ano passado, que foi A Loteria e Outros Contos e Sempre Vivemos no Castelo, que é um dos mais famosos dela. Esses 2 livros são bem ligados. No The Contos a gente tem a maioria das histórias sobre mulheres donas de casa, que moram no interior, que moram em vilarejos, que muitas vezes têm a vida dedicada aos filhos, à família, ao marido, e que vivem no local, que tá sempre tendo fofoca, nananana. Alguns contos são incríveis, entre meus favoritos eu vou deixar a lista aqui. E outros são mais chatinhos. Mas eles vão intercalando e é uma leitura bem interessante, porque tem uns que são bem mórbidos, alguns têm uns humores bem estranhos, e eles abordam questões raciais, questões de gênero e tudo mais. Eu achei uma leitura bem interessante, na real, eu me envolvi bastante e eu dei nota 4 de 5. E aí vamos pra Sempre Vivemos no Castelo, que em Conexão também passa em um vilarejo, né, essa vida ali num local com poucas pessoas. Mas aqui a gente acompanha a história de 2 irmãs que estão sendo hostilizadas após a irmã mais velha ter sido acusada de um crime hediondo. Eu gostei muito da construção da narrativa desse livro, ele é contado pela mente da irmã mais nova, e ela tem uma mentezinha assim bem conturbada, com um humorzinho bem macabro e que é bem legal de acompanhar. Além de ter um gato preto muito carismático, óbvio, né? Olha ali meu gato preto. Eu amei a história, me apeguei aos personagens. Eu passei raiva, eu chorei, eu dei risada, eu me diverti. Eu dei nota 4,5 de 5 e eu recomendo bastante esse livro. Ele é uma leitura bem diferente e bem interessante. E de mulheres que passam dificuldades, vamos para o meu favorito desse mês, da Bernardine Evaristo. A Bernardine é uma autora britânica, ela é mais conhecida por aquele livro Mulheres, Garotas e Outras. Algo assim. Deixa eu ver, tá aqui nessa capa, na real. Garota, Mulher e Outras, que eu ainda não li, mas agora eu quero ler. E o livro que eu li dela foi Manifesto sobre Nunca Desistir. Aqui a gente acompanha no começo um pouco da história de vida dela. Ela tem um pai nigeriano que se mudou pra Londres e se casou então com uma mulher londrina branca, onde eles construíram uma família enorme. Então aqui a gente vai acompanhar várias questões sobre a vida dela, muito sobre o preconceito racial que ela e a família dela sofreram na infância dela. Também a gente acompanha tudo que ela enfrentou sendo uma mulher negra, tentando entrar no mundo do teatro na época, e as descobertas dela com a sexualidade dela. E esse livro aqui pra mim foi praticamente uma conversa. Eu fiz várias anotações e eu escrevi bastante também, basicamente como se eu estivesse respondendo o que ela tava falando aqui. E ter essa visão, né, de uma mulher mais velha que já passou ali por todas as várias fases da sua vida, contando, né, sobre esses momentos dela, é uma coisa que tá me interessando bastante ultimamente e eu saí desse livro aqui bem renovada. Foi lindo, eu amei conhecer a história da Bernardine, eu dei nota 5 de 5, favoritei, e eu recomendo muito se você, como eu, é um jovem adulto, está aí passando com as suas dificuldades, principalmente se você faz parte do mundo artístico, que ela também faz.
Eu recomendo bastante esse livro. A única coisa que me incomoda nesse livro é como ela trata a sexualidade dela como fases. Ela trata, tipo assim, momentos, eu tive uma fase lésbica e depois eu fui pra minha fase hétero. O que eu acho que é um falatório não muito legal, porque é um pouco de desrespeito, assim, com as outras sexualidades. Mas eu entendo que ela escreveu, assim, num contexto que ela cresceu. E foi só algo, assim, que eu não gostei, mas não estragou a minha experiência, só algo pra se atentar ao ler esse livro. E vamos para o último, que também vai falar um pouco de romance e família, Paulina Chiziane. A Paulina é uma autora de Moçambique, ela tem vários romances e contos publicados, e aqui em casa eu tava com Balada de Amor ao Vento, da Companhia das Letras. Esse livro aqui, ele é pra ser um pouco do romance, mas não é um foco principal. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma mulher, num tempo um pouco mais passado, numa cultura onde os homens podem e devem e são estimulados a ter várias esposas, mas a mulher não, óbvio. E aqui ela fala sobre várias coisas, sobre como ela se sente, sobre monogamia, poligamia, como ela se sente como mulher nesse contexto, a pressão para ter filho, para segurar homem, sobre as outras esposas e tudo mais. Quando eu tava lendo, me lembrou bastante um dos meus livros favoritos da vida, que se você gostou disso aqui, você tem que ler. Fique Comigo, da Yobami Adebayo, que também se passa nesse contexto. Só que aqui tem um casal que eles querem ficar juntos, o cara tá sofrendo pressão da família pra ele arrumar outras esposas, mas basicamente eles não querem. E aqui também a gente tem esse momento, assim, que ela encontra esse outro cara e eles querem ficar só os dois juntos. Mas o livro é mais sobre ela como mulher e como ela se sente sobre tudo isso. Que ela sente demais, ela ama demais, e ela é uma pessoa muito intensa que eu amei muito. Eu vou ler uma frase dele que eu gostei bastante, que me tocou bastante. Derramou lágrimas libertadoras, reanimou-se, ressuscitou-se, descobriu que o ser humano tem várias mortes em vida, autorressuscitado. E esse livro foi muito bom, mas eu dei nota pra ele 3,5 de 5, porque eu não consegui me pegar muito bem ao romance, e apesar de eu ter gostado de todas as outras partes, essa parte, assim, faltou pra mim. Mas foi um ótimo livro e que eu recomendo bastante. Está prestes a acontecer um encontro de deuses aqui. Eita, meu Deus, oh, coisa boa. Foi um mês de leituras incríveis. E aí, você já leu algum desses? Já gostou? Tá pensando em ler? Me conta aí. Não me esquece de me acompanhar nas minhas redes sociais e se inscrever no canal se tu gostou desse vídeo. Foi isso, obrigada por assistir até aqui. Tchau e até a próxima.